A taxa de juros de vocês, de fato, é chocante. Os números que vocês estão falando de 13,7% ou 8% reais são o tipo de taxa de juro que vai matar qualquer economia. Na verdade, eu acho que o que é impressionante no Brasil é que o Brasil sobreviveu ao que seria, de fato, uma pena de morte. Então, eu acho que essa taxa do Brasil está ilustrada pelo fato de que vocês têm conseguido sobreviver a esse tipo de altas taxas de juros. E parte da razão de vocês sobreviverem a essas altas taxas de juros é porque vocês têm bancos de desenvolvimento estatais, porque o BNDES, historicamente, tem feito muito com essas altas taxas de juro e tem oferecido fundos a empresas produtivas para para investimentos de longo prazo com baixos juros. Historicamente, vocês tiveram altas taxas de juros, mais altas do que os outros países, que deram a vocês uma desvantagem competitiva que vocês têm que superar com muito empreendedorismo, inovação e outras coisas que chamam a atenção no Brasil. Mas talvez a pergunta que vocês deviam ter feito é onde a gente estaria se a gente tivesse uma política monetária mais razoável. Eu diria que se vocês tivessem uma política monetária mais razoável, vocês estariam num crescimento econômico muito maior e esse foi um dos fatores que levou vocês a um desenvolvimento, uma performance fraca ao longo do tempo. E a pergunta, na verdade, há alguma justificação para essas altas taxas de juros? É claro que essas taxas desencorajam os investimentos, fica bastante claro, e já foi dito que o investimento é necessário para aumentar a produtividade no Brasil. Os investimentos são necessários para uma das coisas principais que o Brasil precisa, que é o reflorestamento, e é por isso que vocês têm tanta flutuação no crescimento econômico. Vocês dependem dos commodities, então vocês claramente precisam de investimentos, não só na indústria, mas no setor de serviços também, nas exportações, que até estão crescendo, mas vocês precisam de investimentos para fazer essa transição verde, e essas altas taxas de juros fazem esses investimentos, fazem com que esses investimentos sejam muito difíceis. Então, o efeito negativo dessas altas taxas é óbvio. E a única pergunta é: há justificativa? Mesmo nos Estados Unidos, em que as taxas de juros são muito mais baixas que as de vocês, há uma grande discussão dessas altas taxas de juros não serem justificadas pela inflação que estamos vivendo, e, na verdade, essas altas taxas de juros são contraprodutivas. E elas, na verdade, estão exacerbando a inflação. O crescimento das taxas de juros diminui os investimentos em habitação. Então, como que é possível nesse mundo que, se a gente queira resolver o problema da inflação com pouca habitação, e a gente vai responder a isso dizendo não vamos mais construir casas, que é o que a Reserva Federal está querendo fazer hoje em dia nos Estados Unidos, e isso faz com que o problema piore. Quando a gente tem o poder de mercado desse tipo, nos mercados consumidores, e taxas de juros crescentes e incerteza crescente também, isso leva a mais inflação. Então, as empresas decidem se aproveitar desses preços que estão crescendo, descontando os efeitos negativos no futuro. Então, quando você aumenta a taxa de juros, você desconta no futuro, desconta mais no futuro. Então, na verdade, isso mostra que altas taxas de juros são contraprodutivas. Elas não vão resolver o problema da inflação e vão levar a mais inflação. Não tem caso em que a gente possa fazer isso, que a gente tenha um lado fiscal aumentando as taxas de juros. Mas, de novo, aumentar as taxas de juros é contraprodutivo, porque isso custa para o governo
nas dívidas, quando a gente aumenta as taxas de juros para esses níveis, a gente faz com que os custos de serviços sejam maiores também. E a gente passa por aí pelo problema do desenvolvimento sustentável de longo prazo, porque a gente está diminuindo o dinheiro disponível no governo e a gente não está tendo investimentos mais produtivos em infraestrutura, em educação, em tecnologia, todas as coisas que aumentam o crescimento econômico. Então, a estratégia de aumentar as taxas de juro simplesmente não pode ser defendida nessas bases.